Muito bem. A nossa live dessa noite é para falar de pertencimento. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer pertencer a esse grupo. É muito bom pertencer. Eu confesso a vocês que quando eu penso nos temas, eles estão ligados, obviamente, ao livro Sucesso é o Caminho. Aliás, muito legal, queria aqui dividir com vocês a última versão, que é a versão que provavelmente a gente vai colocar em gráfica, Sucesso é o Caminho. O outro que a gente está lançando é o Descomplicando o Vinho, a segunda edição está muito bonito, ficou muito legal mesmo, confesso que um belo trabalho. E A Depressão Curou Minha Vida também está ali à disposição no clubedeautores.com. Bom, por que trazer um tema como esse? Esse final de semana, enquanto eu pensava também no que falar hoje, eu acabei assistindo um documentário bastante interessante de um amigo chamado Adalberto Piotto, que chama Orgulho de Ser Brasileiro. São várias personalidades falando sobre o Brasil e principalmente sobre o orgulho de ser brasileiro. E duas falas bastante interessantes me chamaram a atenção, uma da Marina Silva e a outra do Ferrez, que é um escritor, ele se autodenomina um escritor da periferia. E é bastante curioso que o Brasil enquanto identidade, ou o povo brasileiro enquanto identidade, ele vive como se não vivesse aqui. É bastante curioso mesmo, porque a gente percebe que a maioria das pessoas simplesmente dizem: eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. E talvez por isso a gente tenha uma autozeladoria tão mal cuidada. As pessoas jogam lixo na rua, não se incomodam muito com o lugar onde vivem, porque tem essa sensação de não pertencimento. O Brasil tem uma classe social diametralmente oposta, com poucos ricos, uma classe média que não sabe muito bem o que é, e muitos pobres. E a opinião que a gente observa é que as pessoas estão sempre dispostas a sair desse lugar, como se eles não pertencessem a esse lugar. Por isso, muitas vezes, a gente percebe que algumas histórias têm hiatos, as pessoas simplesmente ignoram partes do seu passado, porque provavelmente não conseguem encaixar que aquele pedaço da vida é da pessoa também. E pertencer, se a gente pensar um pouco na etimologia da palavra, está ligado às questões de propriedade, de tomar posse, de ser protagonista. Talvez um dos problemas que a gente mais enfrenta para caminhar, para crescer, para ter sucesso, para encaixar coisas, é justamente isso. Você precisa tomar posse de você mesmo, você precisa pertencer a você mesmo primeiramente e pertencer à sua história. A gente vê frases soltas, mas muito repetidas de, por exemplo, eu não escolhi essa família, eu não pertenço a essa família. Será? Essa não é a tua família. Então, como você não pertence à sua família? Essa é a tua história. E talvez tomar posse disso, pertencer a isso, facilite o seu processo evolutivo, facilite com que você consiga, de fato, caminhar. Não ter que ficar brigando com esse local, não ter que ficar brigando com esse sentimento, te facilita a vida. O sentido de pertencer, de pertencimento, de fazer parte, de caber, de ser merecido. Eu mereço isso.
É muito corriqueiro, principalmente hoje, que a gente tem um acesso enorme na internet, de ouvir frases ou vídeos ou coisas dessa forma, dizendo que a gente tem que agradecer tanto aquilo de bom quanto aquilo de ruim. Essa gratidão a que a gente está se referindo é uma gratidão de tudo, por tudo, né? Eu venho pensando muito nessas questões da meritocracia, por exemplo. O Cortella fala algo muito legal sobre meritocracia, que as pessoas precisavam partir de um mesmo lugar para de fato estarem nessa posição meritocrata. Eu concordo com ele. Eu acho que de fato a gente compete em desigualdade. A gente muitas vezes não percebe que o outro não teve acesso. E muitas vezes o outro não consegue ter acesso porque ele já sai derrotado. Ele já sai dizendo: isso aí não é o meu lugar. Por quê? Por que que não é o teu lugar? Por que que o teu lugar não é ser rico? Por que que o teu lugar não é dirigir um carro legal? Por que que o teu lugar não é ir para uma boa faculdade? Por que que não é o teu lugar? Sim, é o teu lugar. Muitas vezes a gente precisa batalhar para ter esse lugar. Outras vezes, esse lugar aparece. Toma posse, ele é teu. Esse talvez seja também um sentimento que nós brasileiros temos do insucesso. A gente se coloca sempre na posição do insucesso, como se a gente não pudesse fazer sucesso. A gente pode, a gente tem o direito. Aliás, o sucesso é algo que nos é garantido. A terra nos foi dada. E essa situação leva uma outra, que eu acho que é pior ainda, que é de simplesmente as pessoas não conseguirem ver o sucesso do outro. Há sempre uma justificativa para o sucesso do outro. Ah, mas ele está lá, ou ela chegou porque fez isso, porque fez aquilo, normalmente de uma forma pejorativa e ruim. Não, vamos aplaudir, vamos chegar perto dessa pessoa, vamos trocar. Como eu venho dizendo, fraternidade. Nós temos que nos encontrar fraternos. Nós temos que nos encontrar gentis. Hoje eu estava dizendo para alguns sobre que eu prefiro a crítica produtiva ao elogio. A frase correta é: eu adoro elogios, mas mais ainda a crítica produtiva. Porque quando uma pessoa te critica produtivamente, ela está te dizendo: ó, teu trabalho é bom, mas ele pode melhorar. Precisa ter generosidade para se expor. Precisa ter generosidade para encontrar uma brecha, uma possibilidade de dizer sobre algo que está bom, mas que pode melhorar. E talvez esse seja um outro engano da nossa sociedade. Isso já é muito ocidental, de que se critica, tudo se critica negativamente, se critica de um jeito que não contribui para nada, pelo simples prazer de criticar. A nossa sociedade é calcada nisso, né? A gente nasce, cresce com os nossos pais, as pessoas próximas, dizendo: vai estudar para ser alguém na vida. Ué, então antes disso eu não sou ninguém? Eu já sou alguém. E a gente começa a viver dentro dessa paranoia de que a gente precisa sempre fazer alguma coisa para se tornar gente. Não, nós já somos gente. Nós precisamos melhorar enquanto cidadãos, precisamos melhorar enquanto pessoas, melhorar enquanto seres humanos e principalmente nos amar mais, trocar mais, gentilmente, delicadamente. Não é possível que a gente continue vivendo no pleno século XXI sem a possibilidade de troca, sem eu poder ter uma opinião diferente da pessoa que eu amo, por exemplo.
Eu passo isso quase todos os dias, eu estou em vários grupos e é curioso porque como se acirra muito facilmente, como as pessoas entram para um debate porque não conseguem ver o outro, ver as qualidades do outro. Deixa eu ouvir essa opinião pode me ajudar. Eu peço muito que as pessoas falem sobre o meu trabalho. Eu procuro pessoas para dizerem o que você acha. Eu procuro pessoas para dizerem critique. Por favor, critique o meu trabalho. Eu sei que eu estou procurando pessoas que são amáveis. Mas isso poderia ser maior. Poderiam ter muito mais pessoas, muito mais gente se amando e colocando isso mesmo de uma forma fraterna, pelo crescimento do outro. E as pessoas se ajudando cada vez mais. Mas para isso a gente precisa sim desse sentimento de pertencimento. Eu preciso pertencer a esse lugar. Vou revelar para vocês uma das estratégias da igreja evangélica quando começou a crescer, principalmente no Brasil. Uma das principais estratégias da igreja evangélica, ou melhor, da denominação evangélica, desse lado do cristianismo, foi de justamente fazer com que o seu fiel pudesse ser tratado como um irmão. Então muitas pessoas se sentiam pessoas quando estavam num templo evangélico, porque eram tratados como irmãos, porque recebiam um afago, porque eram chamados de membros. Havia visibilidade, havia pertencimento. E cresceu muito por conta disso. Cresceu muito por conta desse pertencimento. Eu, nessa minha publicação do Instagram hoje, a gente se pergunta por que a gente precisa de elogios. A gente pode chegar nos lugares sem reconhecimento, mas com reconhecimento fica muito mais gostoso. No livro do Sucesso é o Caminho, eu digo também uma frase que está nessa postagem, que fala que o reconhecimento é como o líquido do maratonista. Aquela água, aquele isotônico que ele bebe durante a prova, para não só matar a sede, mas também para recarregar seus sais minerais, enfim, e poder chegar ao final. Elogiar faz parte desse pertencimento. E a grande dica para a gente começar a ser elogiado é também elogiar. Não é isso que diz? É dando que se recebe, sem essa conotação política que foi dada há 20 anos atrás? Mas é um pouco isso, sim. Nós estamos precisando de mais generosidade, de mais pessoas se doando, mais pessoas provendo coisas mesmo. Eu tenho um conhecimento, eu estou aqui todas as segundas nesse horário para falar disso, para falar desse conhecimento. Eu acho curioso quando eu vejo histórias assim, eu comecei um negócio com R$1.000 e hoje eu estou milionário. Não, você não começou o negócio com R$1.000. Quanto tempo você passou antes? Quanto tempo você investiu antes? Quanto você gastou para ter condição de ter aquele negócio? Então você não começou com R$1.000. Os teus recursos são outros. Mas a gente tem que virar essa chave e achar que recurso é só financeiro. O recurso é sempre de uma tríade. Ele tem um recurso intelectual, ele tem um recurso financeiro, ele tem um recurso espiritual. Se eu não conseguir me colocar diante da vida, se eu não estiver, voltando ao tema, me pertencendo a isso, se eu excluir da minha história isso, o que eu estou dizendo para as pessoas? Que se você não conseguir com R$1.000, você é um idiota, você é um fracassado. Por que você não vai e conta toda a verdade? Eu comecei com R$1.000, mas eu tinha estudado, eu tinha batalhado, esse era o meu 5º negócio que eu estava abrindo. Enfim, tem uma história que te pertence.
e te pertence. Eu tenho uma história, você tem uma história, todos nós temos uma história. E ela é sua propriedade, ela te pertence. Tem um exemplo disso bem interessante sobre as classes, como as classes se comportam diante da compra. O rico diz, é fácil comprar. O classe média diz, eu posso comprar. E o pobre diz, eu vou comprar. Dá para entender, é sutil isso, mas como isso cria barreiras, como isso vai criando barreiras no próprio pertencimento. E eu tenho pensado muito nessa coisa de classe social e todas essas coisas que o Brasil principalmente tem, de tratar a maioria como se fossem minorias. A gente divide a maioria em minorias. Isso me parece que é algo muito antigo, do mito do Tozão de Ouro, por exemplo, em que, né, a partir daí que se divide para governar. Mas nós precisamos começar a entender isso. Não todos nós pertencemos à mesma coisa. Todos nós pertencemos à mesma coisa. E talvez a fonte do pertencimento seja justamente a ética. Justamente a ética. Como muitos de vocês sabem, eu falo de vinho há muito tempo, aqui no Instagram também. E é mais ou menos como você ir a um restaurante e no meio da mesa explicar um vinho maravilhosamente, e quando o garçom chega ou o sommelier para servir a garrafa, você nem olha para a cara dele. Então quer dizer que todo o teu conhecimento se esvai pelo respeito, por não entender que o outro pertence àquele espaço. Aquele espaço não é teu, é de todos. Mas nós precisamos começar também a nos dar conta que nós pertencemos. Então, o respeito não deve ser pedido, mas o respeito tem que ser usado. Se alguém não me respeita, eu não vou pedir respeito para essa pessoa. Eu simplesmente vou me respeitar. E quando a gente viaja e vai para sociedades, entre aspas, mas civilizadamente mais avançadas do que a gente percebe isso muito claramente. Essa distância social é muito menor nesses países. O rico, ele é só rico, e ele sabe disso. Ele não é melhor do que qualquer outra pessoa porque ele é rico. Esses dias eu estava ouvindo um comentário que eu achei bastante interessante. A gente tem aqui culturalmente a história da carteirada. Então é muito comum uma autoridade dizer, sabe com quem você está falando? Aí se você vai para países como os próprios Estados Unidos, a França, quando alguém está se exaltando, a pergunta é, quem você pensa que é? É curioso isso, né? É a mesma fala, só que dita por bocas diferentes, porque são sociedades que avançaram para entender que as pessoas são iguais. Isso não é uma questão de constituição, isso é uma questão de pertencimento. Sabe-se que esse espaço público pertence a todos. Sabe-se que galgar novos passos, crescer, é um direito de todos. Então eu não vou excluir ninguém disso, eu não vou competir ninguém com isso. Eu não deixo a inveja tomar conta de mim, eu simplesmente caminho nisso. E se eu puder ajudar alguém a subir, qual é o problema? Se tem para você, tem para o outro. Olha o tamanho dessa terra, olha o que há de possibilidades. O quanto nós não usamos. Nós mal usamos o nosso cérebro. Nós não usamos nem 10% do nosso cérebro. Você imagina o quão melhor seria se nós pudéssemos dividir o que sabemos, dividir o que ganhamos e avançar juntos e contribuir para que
mais pessoas saiam, por exemplo, dessa zona de pobreza, não só material, mas de pobreza mental. Quanto mais pessoas poderiam alcançar, ter acesso a uma faculdade de qualidade, a um ensino público de qualidade, a um ensino médio de qualidade. Basta um clique nosso. Basta que a gente comece a pensar que nós não somos donos de nada. Pelo contrário, todos nós somos sócios de tudo. Eu imagino que pouca gente hoje fala de pertencer. Pouca gente hoje fala de abrir espaços para outras pessoas. Mas a gente precisa começar a falar. Não se começa nenhuma obra, nenhuma casa, sem colocar o primeiro tijolo. Se cada um trabalhar juntos na construção da mesma casa, provavelmente a casa vai ficar pronta mais cedo. Mas começa com um tijolo. É necessário que se coloque. Nossa sociedade tem vivido muito parecida com uma expressão que me veio à cabeça essa semana. Parece uma sociedade que quer colher sem plantar. Tudo tem que ser muito rápido. Mas esse tempo não mudou. Nós precisamos continuar esperando o ciclo natural das coisas. É simples. Semear, plantar, esperar e colher. Não tem outro jeito de fazer isso. O outro jeito é de colher melhor, de colher com mais gente, de dividir a colheita, de dividir o plantio, de dividir a semeadura. Esse sim é um jeito que pode fazer com que a gente tenha sucesso. Não só um sucesso financeiro, não só um sucesso de propriedade, mas um sucesso de alma também. Um sucesso de poder caminhar, de ter um caminho que nos satisfaça, que nos mantenha felizes, que nos mantenha alegres e que nos mantenha sãos. É necessário que cada vez mais a gente comece a enxergar as situações com os melhores olhos. Enxergar o lado bom de todas as situações. Ah, mas foi uma tragédia. O que é de bom nisso? O que eu posso aprender com isso? Porque se eu só me desesperar, eu não saio do lugar. É muito bacana isso. Estar presente, pertencer. Eu pertenço a esse lugar. Você pertence a esse lugar? Vamos junto. Vamos construir algo melhor. Vamos ser melhores. Obrigado por sua audiência. Nos vemos semana que vem, às 20h02. E vamos continuar nesse caminho. Fraternidade, pertencimento. E o próximo tema que vem aí está muito ligado com isso. É por que e como conseguir uma mentalidade abundante e fazer com que as coisas em nossas vidas comecem a ter um fluxo, comecem a entrar num caminho onde é possível ter vitórias, onde é possível que a gente avance para ter uma vida melhor. Super obrigado pela tua audiência. Nos vemos semana que vem. Até. Beijo.